Recebam as boas-vindas do Vem Pro Corre, o podcast da Refuturiza, empresa de educação e empregabilidade do Cartão de Todos. É a nossa primeira temporada, né, gravada no nosso Congresso Nacional do Cartão de Todos, no finalzinho de 2023, foi para o ar, né? A gente teve muito sucesso, muitos feedbacks bacanas, e aí tudo que é bom a gente sempre traz aí um bis, né? Então, partimos para mais uma temporada recheada aí de conteúdos, novos convidados. Trazendo um pessoal agora de mercado também, falando aqui um pouquinho com a gente, compartilhando, né, as suas experiências, os seus conhecimentos. E para me acompanhar nessa temporada, não podia faltar aí o meu companheiro de mesa, Rafa. Bem-vindo à nova temporada. E aí, Si, como é que estamos de temporada nova? Cheia de coisas boas para a gente poder compartilhar. E aí, falando em maravilha, eu vou trazer meu amigo Marafon. Essa foi Seja boa. muito bem-vindo. Seja Foi muito boa. bem-vindo, meu amigo. Marafon aí que tem uma vida no mundo das faculdades, universidades, começou lá em Anguera, mais de 20 anos de diretoria, gestão acadêmica, passando aí até nos Estados Unidos, na Must University. Então vai ser um papo muito bacana. Seja muito bem-vindo com a gente aqui, que muita gente querendo saber como é que foi essa experiência até hoje, né? Muito bacana. Bem-vindo, Marafon, viu? Obrigado por topar aí participar com a gente desse episódio inaugural da segunda temporada. Então, muito feliz de ter você aqui compartilhando um pouco da sua trajetória, experiência, tudo que tem aí pela frente. Seja bem-vinda. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos aqui um pouco da minha história, né? Que tem bastante coisa, aconteceu muita coisa e eu acho que vai servir como exemplo, ou como motivação, ou como inspiração para muita gente, talvez. Essa é a ideia, né? Tenho certeza, certeza. E legal, assim, eu queria começar esse nosso bate-papo, Si. Ô, Marafon, é muito legal ter você aqui com a gente, né? Você tem uma baita experiência na área de educação, respirando desde lá de trás, né, na época da Anhanguera. E é legal a gente conhecer um pouquinho da tua história, né? Você participou lá dos primórdios, né, da construção do que era o EAD, né? Se você pudesse trazer um pouquinho para a gente dessa história. Desse corre, né? Desse corre, né? Você consegue dividir um pouco com a gente aqui. É uma história incrível, né? E que você atualmente tem a experiência, né? Trouxe a experiência de estruturar um mestrado fora, né? Lá nos Estados Unidos, com a Must. Então você consegue ter essas duas visões de mundo, né? Uma visão de mundo Brasil lá atrás, passando por todo esse processo de construção da educação à distância, com uma educação à distância nos Estados Unidos para brasileiros, né? Uma coisa meio doida. Como é que foi isso, né? De onde surgiu essa vida nesse mundo acadêmico? Bom, vamos lá. Temos uns 40 minutos aqui para falar. 5 horas e meia aqui. Tá bom. Bom, eu comecei como no ensino superior, meio que por acaso, estava procurando emprego, e o fundador da Anhanguera, o professor Carbonari, morava na mesma cidade que eu, ele tinha acabado de montar a primeira faculdade, e ele precisava estruturar, e eu comecei como panfleteiro na Anhanguera. Panfleteiro, eu era o cara que pegava panfleto e distribuía, visitava a cidade, então... e visitava as escolas, conversava com alunos de ensino médio e distribuía panfleto e colava cartaz. Naquela época era cartaz, aqueles que você ficava sem unha para tirar a cola, dupla face e colar nos lugares, né? E ali a coisa foi evoluindo, a empresa foi crescendo, eu continuei estudando. Quando eu entrei... Em que cidade isso? Isso foi em Itatiba, o escritório central era em Itatiba, que é interior de São Paulo. Mas a primeira faculdade do Grupo Anhanguera foi em Leme, também interior de São Paulo, e depois a segunda, Valinhos, a terceira, Pirassununga, a quarta, Jundiaí, e agora eu já não consigo lembrar mais a sequência, mas foi montando uma atrás da outra por causa de um modelo espetacular, de uma visão extraordinária do professor Carbonari, professor Poli, professora Marelisa, que são os fundadores, né? Professor Norberto Comuni também, que era sócio na época.
tiveram uma visão diferenciada de democratização do ensino superior, porque na época era assim, o ensino superior, os ricos iam para as universidades públicas, porque tinham estudado em colégios particulares no ensino médio, tinham se preparado melhor, então eles conquistavam as vagas nas universidades públicas, e quem não tinha esse nível de preparação não conseguia pagar uma universidade particular, que era muito caro. A Anhanguera entendeu esse nicho e começou, entrava numa cidade cobrando metade do preço das outras e encheu, né? Encheu, assim, cada lançamento era um sucesso novo e a coisa foi evoluindo até 2007 ser a primeira instituição de ensino superior da América Latina a fazer IPO na Bolsa de Valores, em 2007. Então, e eu fui crescendo junto com essa história. Eu terminei a graduação 2 anos depois que eu comecei como panfleteiro, já emendei uma especialização, fiz a graduação em administração. Já emendei uma especialização em marketing. Alguns anos depois fiz um mestrado na área de estratégia empresarial, que é a minha área onde eu desenvolvo um trabalho também um pouco diferente do que eu estava fazendo como professor só, né? E aí fui tudo na Anhanguera. Fui panfleteiro, fui coordenador de marketing, depois fui professor, coordenador de 3 cursos diferentes, diretor de faculdade pequena, média, grande, reitor de 2 universidades e assessor acadêmico, tudo. Basicamente tudo eu fiz dentro de uma estrutura de ensino superior. Fiquei na Anhanguera até 2010, saí para um projeto empreendedor. Esse projeto não deu certo, eu voltei para a Anhanguera em 2012. Foi quando eu fui ser reitor de uma universidade, um centro universitário em Niterói. Fiquei 1 ano, mas eu estava muito distante do meu filho do primeiro casamento, que estava em Itatiba, e eu tinha que viajar. E a minha enteada nova também, a filha da minha segunda esposa, longe do pai. Então, uma hora que eu vi, eu estava indo e voltando do Rio de Janeiro de carro quase todo fim de semana. Aí foi uma loucura. Aí saí de novo da Anhanguera, saí 2 vezes, né? E fui trabalhar num colégio alemão, um colégio chamado Humboldt, em São Paulo, um colégio centenário alemão, sem fins lucrativos. E foi um choque cultural para mim muito grande, porque eu saí de um grupo que era extremamente empreendedor, de crescimento, de meta agressivo, e fui para uma estrutura de um colégio sem fins lucrativos, super tradicional, alemão, que não tinha essa ambição de crescer. E aí eu fiquei meio não me adaptei, saí, fui para uma outra empresa grande, trabalhar num projeto de tecnologia com educação, e depois fui ser reitor de um outro grupo educacional, que é o Grupo Ser Educacional, um grupo grande. Fui reitor da Universidade de Guarulhos, tinha 20 mil alunos na época. E depois saí, o Carbonari me chamou para iniciar junto com ele a Must University nos Estados Unidos. E aí tem uma história empreendedora, outra história absurdamente incrível também de educação. Como é que foi criar um mestrado nos Estados Unidos feito para brasileiros, né? Que isso é muito louco isso. Como é que foi isso? Alguns anos atrás, a filha do professor Carbonari, a Juliana, mudou para os Estados Unidos. Mudou para a Flórida e o pai, o Carbonari, foi visitá-la um fim de ano, umas férias, e eles conversaram e ela queria montar uma escola. Ah, pai, vamos montar uma escola aqui, eu acho que eu não volto para o Brasil, queria ter um negócio aqui, e foram olhar algumas escolas. Nesse momento ele conheceu uma pessoa, o Carbonari conheceu uma pessoa, que conhecia uma pessoa, que conhecia do negócio educacional, e falou, por que não vamos abrir uma faculdade aqui? Né? E ele viu a diferença de faculdade para a universidade, a universidade teria que ter pelo menos 3 mestrados, ele falou, então vamos montar uma universidade ao invés de uma faculdade. E entrou com o processo, a decisão foi essa. Ao longo do caminho, na hora de estruturar, de definir a estratégia da Must, o Carbonari percebeu, olha, que o Brasil tem um limite de vagas, né, imposto ali pelo Ministério da Educação nos cursos de mestrado.
E os cursos de mestrado no Brasil eles não são um negócio muito interessante para as universidades particulares, porque a exigência é muito grande, enfim, muito caro para manter, né? Então tinha essa questão de ter uma oferta muito grande no Brasil, uma demanda muito grande para uma oferta pequena. E ao longo dessa estruturação da MUST, encontramos lá um país que não coloca limites de vagas para um curso EAD. Você pode, desde que você demonstre qualidade e capacidade de atender com qualidade o número de alunos que você matriculou, os órgãos reguladores lá cobram isso, né? Existem métricas, supervisão, documentos, auditorias que a gente tem que demonstrar para demonstrar qualidade, enfim. Mas uma vez que você demonstra que você atende bem os seus alunos, você pode não ter esse limite de vagas. Com esse não limite de vagas e o EAD, a MUST conseguiu ter um preço super competitivo nos mestrados e começou a oferecer para o Brasil em língua portuguesa, que eu acho que esse aqui essa é uma baita sacada. Essa foi uma baita sacada. E nesse processo a gente descobriu, o professor Carbonari conversou na época com um senador americano. E o senador disse para ele assim, sabia que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos? A língua oficial? O Carbonari falou, não, o inglês é a língua oficial nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é um país livre. Né? A liberdade está na entranha, né? Na entranha do americano. O inglês é o idioma oficial dos documentos nos Estados Unidos. Mas não para falar. Você pode fazer o que você quiser na sua universidade. Você pode lançar o curso em português, chinês. Ele, inclusive, disse, você acha que o inglês do Texas consegue entender o inglês de não sei aonde? Então, dentro do próprio Estados Unidos tem dialetos não, mas pronúncias, diferenças grandes, que muitas vezes um não entende o outro, mesmo falando o mesmo idioma. E aí veio essa ideia, vamos lançar em português para brasileiro online, e foi um baita sucesso. Né? Então a MUST hoje, o que ela é? Ela é uma universidade americana, localizada em Boca Raton, na Flórida, devidamente licenciada nesse estado, e ela oferece programas de mestrado 100% online, em língua portuguesa. Então o aluno ele faz a matrícula, todo o processo. Desde a matrícula dele, até o recebimento do diploma dele, a defesa da dissertação dele, tudo 100% online. E o material didático ele é gravado. Né? Existem momentos de interação ao vivo com o professor, mas o aluno consegue estudar a hora que ele quiser, aonde ele estiver. Tem muito aluno que viaja muito. Então uma hora ele está no Japão, ele está estudando. Outra hora ele está no Brasil de novo, está estudando. Né? Tem aluno que estuda só de manhã, tem aluno que estuda só de noite, tem aluno que estuda só de fim de semana, várias horas. Um estuda meia hora por dia, outro estuda, enfim, né? Super flexível e adaptável. E o site, queria aproveitar e deixar o nosso site. Eu ia falar isso, deixa aí o site, os contatos para a galera conferir. Isso, o site da MUST é www.mustedu.com, mustedu.com. E você vivenciou, desde lá de trás, né, a construção praticamente do que foi o EAD, né, a faculdade, a construção da faculdade do ensino à distância no Brasil. Quais foram os principais desafios que você, como gestor, né, na sua posição lá atrás, né, você que respirou desde panfleteiro, né, até chegar ao cargo de gestão, quais foram os principais desafios lá atrás que vocês passaram, né? E que você olhando hoje, fala assim, nossa, a gente está vivendo um outro momento completamente diferente, assim. Eu acho que o EAD, a educação à distância, ela começou com algumas mentes brilhantes, visionárias, apostando nisso, escrevendo sobre e defendendo, né? Mas eram muito criticadas. Existia uma resistência muito grande, principalmente por parte dos professores e pensadores de educação mais teóricos, enfim, achando que aquilo não funcionaria, que o momento presencial com o professor era
insubstituível, né? O que aconteceu ao longo do tempo é que as tecnologias foram evoluindo, as aulas teóricas se demonstraram no ensino à distância com o mesmo grau de qualidade de uma aula presencial, porque se você imaginar como é que funciona uma aula teórica, existe um professor, uma audiência dentro da sala de aula, 40, 50, 100 alunos, o professor fala, ele traz ali o conteúdo, muitas vezes ele escreve na lousa, quando ele escreve na lousa, metade da aula já foi. Então, olha a economia de tempo que a educação à distância traz, quando você traz já um material para o aluno imprimir ou acompanhar, né? O professor ficava ali, virava de costas para os alunos, escrevia na lousa, os alunos ficavam conversando, metade da aula já foi. E depois, na segunda metade, lógico que eu estou generalizando, né? Mas o professor transmitia. Ele falava, as pessoas ouviam, anotavam, faziam perguntas. Então, se você pegar esses elementos, esses objetos de aprendizagem, esses elementos, todos estão presentes no EAD, de uma forma melhor. É claro que você não consegue dar uma aula de anatomia à distância, mas as aulas de laboratório, as aulas práticas acontecem presencialmente e as aulas teóricas à distância. Em Harvard, por exemplo, uma grande universidade, a melhor do mundo, considerada até hoje, né? Uma das grandes universidades do mundo, as aulas teóricas são feitas, muitas aulas teóricas, feitas em auditórios com 500, 600 pessoas assistindo presencialmente. Qual a diferença? Né? Se você tem 600 pessoas dentro de um auditório, assistindo um professor falando no microfone e tendo a sua imagem transmitida nos telões, do que alguém conectado via internet falando com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas no mundo inteiro. Então, o barreira que começou a existir de um tempo para cá foi o idioma. Tirando a barreira do idioma, nada mais impedia do conhecimento ser levado de alguém que detém esse conhecimento para alguém que busca esse conhecimento. Então, eu vejo que a educação à distância ela evoluiu muito. A pandemia, obviamente, foi um momento que acelerou uma tendência que já existia. Se você acompanhar as matrículas do ensino presencial com o ensino à distância, ela já vinha se equilibrando, chegando mais próximo, e no ano passado, acho que foi a primeira vez que superou. Né? A matrícula inicial no curso superior teve mais matrículas na educação à distância do que na educação presencial. Porque a educação à distância traz algumas vantagens, a flexibilidade, o aluno, dependendo da forma que é organizado o material didático e as aulas, pode ser um material gravado, então se adapta no horário que o aluno tem. Às vezes ele trabalha o dia inteiro, né? E ele consegue estudar depois das 10 da noite. Tem aluno que consegue estudar só de manhã, tem aluno que consegue estudar só à noite, tem aluno que só consegue estudar de madrugada. No ônibus. No ônibus. Então, assim, e a educação à distância traz essa flexibilidade, traz esse acesso que muitas pessoas não podiam ter, às vezes porque moravam em um lugar que para chegar numa escola, numa faculdade, tem que andar 2 horas, 1 hora, e ele não tem esse tempo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. O custo envolvido, O custo disso tudo envolvido, às vezes deixar a família, né? Então a educação à distância ela veio se profissionalizando também, veio se tornando mais artística, né? No início você via lá, o professor fazia um PowerPoint, colocava e entrava ao vivo, né? Via satélite muitas vezes, no começo trabalhou muito via satélite. Quando a Anhanguera comprou a Uniderp, eu fui diretor de operações de EAD, tinha 70 mil alunos lá em Campo Grande. E a tecnologia era via satélite. O professor entrava ao vivo, tinha uma lousa digital, e ele ia lá e dava aula, como se fosse uma aula presencial, mas transmitida via satélite para o Brasil inteiro. Funcionava muito bem. Hoje, com o streaming, muito mais fácil. E quando você envolve produção, né, você contrata conteudistas para escrever um conteúdo interessante daquela disciplina. Você cria uma trilha de aprendizagem. Eu acho que o segredo é esse. O segredo da evolução aí
da educação à distância, e eu digo isso porque eu criei uma trilha não só na MUST, mas também de umas aulas. Eu sou professor de planejamento estratégico para o Grupo Ser Educacional. Até hoje eu dou aula remota para todos os alunos ao vivo do 7º semestre de Administração e Contábeis. Junta todos os alunos, tem uns 2.000 alunos toda terça-feira. E no primeiro semestre, Planejamento Estratégico, e no segundo, Governança Corporativa. E como é que a gente faz? A gente prepara um conteúdo, o aluno estuda 40 minutos um conteúdo, faz um exercício de fixação. Então, ele fixou aquilo que ele acabou de aprender. Depois, ele consegue, de novo, consultar a gravação da aula para rever. Né? No ensino presencial, ele não consegue gravar a aula e olha, eu tive uma dúvida, vou consultar o que o professor falou aqui. Não volta. Já foi. Uma série de ferramentas que ajudam na fixação, né? Eu acho que acaba rompendo até inclusive algumas barreiras do próprio presencial, né? Você comentou um ponto importante. Você tem aquela situação onde os professores tradicionais tinham uma certa resistência, né, no começo com relação ao EAD. Chega uma hora que você não consegue lutar contra, né? Porque você vê novos professores chegando, né? Entendendo como funciona essa ferramenta, esse método de ensino. Tecnologia a favor, né? Você consegue produzir um conteúdo trazendo entretenimento para dentro desse processo, né? Barateando. E aí... É incrível, né? A gente que também é da área, a gente fez algumas imersões para entender algumas questões. A gente tem muitos brasileiros que estão aprendendo no celular, passando roupa, estão em casa com filho. E como é que você vai fazer isso se deslocando? Né? É você se colocar no lugar do outro, entender qual que é a necessidade do outro, né? E por isso que esse, antigamente, nicho, deixou de ser nicho e passou a ser, de fato, um grande segmento de educação, né? Mas, desculpa, voltando, fiz esse parêntese porque... Não, você tem razão, porque assim, em termos profissionais, os primeiros professores a trabalhar EAD foram os inovadores. Eu estava aqui na minha cabeça exatamente isso, porque nesse processo os próprios professores tiveram que se reinventar, né? Tem que ser muito disruptivo, porque o engajamento, a qualidade tem que ser outra, né? Então... E depois vieram os adesistas, né? Então, assim, tem o inovador que começou a trabalhar, assim como em todo o mercado tem isso, né? O inovador, aquele que adere depois, e os que ficam para trás e são substituídos. Não tem jeito. Nesse processo, na educação superior, ou na educação de uma forma geral, né, aconteceu a mesma coisa. Os primeiros professores tinham aquele perfil de professor inovador, gostaram da novidade e quiseram se envolver o quanto antes. Os outros perceberam que não tinha volta e foram aprender. E alguns resistiram e foram substituídos, como acontece em qualquer segmento de mercado, né? Hoje, uma habilidade que qualquer pessoa tem que ter em qualquer profissão, não é só na educação, em qualquer indústria que ela esteja envolvida, é a habilidade de desaprender. Todo mundo fala, não, aprender coisa nova. Mas ao mesmo tempo que você aprende coisas novas, muitas vezes você tem que ter a habilidade de deletar aprendizados antigos que já não servem mais. Se eu fosse tocar minha vida digital com o curso que eu fiz na SOS Computadores de Basic 1 e Basic 2... Tava ferrado. Então eu tive que desaprender, esquecer mesmo. Falar assim, isso aqui serve para alguma coisa? Deleta. Sabe aquilo que a gente faz no computador? Que a gente pega arquivo velho e deleta? A gente tem que fazer isso com a nossa mente também. Em qualquer indústria que a gente tiver, senão a gente não sobrevive, não cria, né? E o mundo hoje está cheio de oportunidades. Cheio de oportunidades. Muito mais oportunidades do que problemas. Né? É que o que gosta de falar, a mídia, sempre foca no problema.
E acho que tem uma questão que é incrível quando a gente traz esse assunto do ensino à distância, né, do EAD, para o centro, é que a gente consegue conectar e dar acesso aos melhores professores a um preço muito acessível, né? Porque, por exemplo, hoje você consegue fazer um curso com um baita professor que dá aula em Harvard, lá dos Estados Unidos, super acessível aqui. Quando que um brasileiro, quais são os brasileiros que conseguiriam pagar uma passagem, pagar um curso, ir para os Estados Unidos, ficar durante uma semana, um mês, imersos nos Estados Unidos para fazer um curso desse? Então, eu acho que a acessibilidade, independente de qual que é a sua classe social, quando a gente abre esse panorama para o EAD, foi uma coisa incrível, né? E aí, na visão como educação em todos os aspectos, a gente está falando aqui de educação tradicional, o impacto que isso aconteceu no corporativo também, né? A acessibilidade de você trazer grandes executivos para fazer parte do corpo acadêmico, né? Não tinha, era difícil isso. Como é que você vai tirar um cara que está lá num board de uma empresa para dar meia hora de aula, uma hora de aula numa 50 alunos. Como é que você vai fazer isso? A conta não fecha. Não é? Para 2.000, 3.000, a conta fecha. Opa, né? Então... E outra coisa que é interessante também, que a gente aprendeu criando isso, que eu quero compartilhar com vocês. Qual que é a atividade de um professor? O que o professor faz? O professor, ele estuda. Ele prepara o material didático, ele prepara uma aula, ele apresenta a aula, ele prepara a prova, ele corrige prova. Então, são atividades que um professor faz. Isso também se aplica para outras indústrias. Estou trazendo aqui um conceito. O que a gente percebeu? A gente começou a desmembrar essas atividades. Falou assim, bom, quem é que escreve bem conteúdo? Uma coisa é preparar o conteúdo, outra coisa é apresentar. São competências e habilidades completamente diferentes. Perfeito. E o que a gente fez? Pegou um grupo de professores, vamos fazer essa disciplina aqui. Vocês são bons escritores, escrevam. Esses escreviam. Quem é que é bom de fazer prova aqui? Que é uma outra habilidade. Esse daqui. Então você agora vai pegar esse conteúdo que esses professores fizeram, você vai criar as provas. E quem é que vai apresentar? Aí tinha um dos professores que escreve o roteiro. Você é bom de escrever o roteiro, mas você não é bom de vídeo. Escreve o roteiro. O que você falaria para ensinar essa aula? Ele vai, escreve. A gente entrega isso para um apresentador profissional, que vai ler no teleprompter um roteiro escrito por um professor e a aula ficou 10 vezes melhor do que muitos professores. É claro que tem professores que são bons de vídeo, né? E também desenvolvem lá e vai bem. Agora, a grande maioria não. Então, muitas vezes a gente pega um professor, escreve o conteúdo, escreve o roteiro do vídeo e quem apresenta é um apresentador profissional, que são habilidades completamente diferentes, como a gente falou. Existem vários super-heróis, né? Mas são poucos, né? Então, assim, você consegue ter alguns muito bons professores que sabem fazer tudo. Mas quando você separa as habilidades, colocando as habilidades certas nas pessoas certas, você consegue ter mais gente competentes para produzir mais coisas boas, né? E aí, de novo, aquele custo vai baixando, a qualidade vai melhorando e mais acesso a gente consegue dar, né? É verdade. E se você pensar bem, o que está acontecendo na educação, esse movimento que a gente está falando da educação aqui, ele é um movimento que está acontecendo em todas as indústrias também. A questão da especialização, de terceirizar, o que as empresas estão fazendo hoje? Você é bom nessa atividade aqui, você vai fazer para mim essa atividade, terceirizo para sua empresa. A Nike não tem fábrica. A Nike eu acho que é o maior exemplo disso, né? Ela terceiriza tudo, ela cria o design do produto e basicamente só. É tudo terceirizado na Nike. E é uma tendência também, eu acho que é uma tendência que a educação está seguindo, claro que não tão radical quanto a Nike, mas essa questão da especialização. No que você é bom? Você é bom de apresentar? Então você vai apresentar. Você é bom de escrever? Então você vai escrever. Você é bom de fazer prova? Então você vai fazer prova. Você é bom de fazer resumo? Veja, tudo isso que eu falei são habilidades diferentes. O cara que é bom de resumo, ele é bom de fazer síntese. Ele pega aquilo e faz síntese.
Às vezes um professor não é bom de síntese, ele é bom para desenvolver um conteúdo, né? Então ele escreve a apostila e o outro faz a síntese. O aluno, são professores diferentes e tudo serve para o aluno, o conteúdo escrito, a apostila, o livro e depois a síntese, né? E depois o outro professor faz a prova e o outro apresenta e assim por diante. É muito interessante. Eu vou trazer um assunto aqui para a mesa. Recentemente saiu esse assunto, né, nas notícias. Não sei se você chegou a ver, a Cogna se associando à Mackenzie. Onde os dois juntos, na verdade a Cogna vai começar a distribuir produtos da Mackenzie. Né? Começando com a pós, né? Começando com a pós, né? Cara, isso é muito interessante, né? Porque até onde você é concorrente, aonde você não é concorrente, mas até que ponto o teu produto afeta o meu produto? Ou, peraí, será que é complementar? Será que você sabe fazer melhor do que eu a distribuição? Né? E aí você não é concorrente, você vai me ajudar a estar presente com o meu produto? Então você tem... E, de novo, né, são competências diferentes, né? Talvez a gente vai começar a ver, aí agora entrando um pouco o pessoal, deixando de falar um pouco na parte técnica do EAD, mas olhando um pouco agora a parte de negócio, indo um pouco nessa seara, talvez o próximo passo desse mercado de educação seja algumas associações nesse sentido, né? Porque o que explica, na minha visão, né? Olha que estou aqui enxergando uma notícia, né? O Mackenzie tem uma baita marca, né? Alguns produtos extremamente bacanas, importantes, e a Cogna tem uma distribuição incrível, né? Então, são muito complementares, né? Eu acho que tinha uma questão, e acho que o Marafon vai poder até trazer um pouco, participando lá direto, né, da fonte, porque a gente tinha uma questão de até um certo preconceito de enxergar a educação como um negócio, né? Então, ou era estritamente acadêmico, né, e você tinha uma série de critérios que você tinha que seguir, e era muito engessado, né? Como que você vê, assim, em que momento que essas coisas começaram a caminhar para, né, educação de fato virar também um negócio e outras, assim como a Anhanguera, começarem a enxergar? Como que você vê essa jornada? Assim? Eu acho que a Anhanguera teve um papel na história da educação do Brasil fenomenal, insubstituível. A Anhanguera foi a primeira instituição a profissionalizar sem medo. Enfrentou resistências assim muito grandes de órgãos, inclusive de classe, de professores, de sindicatos algumas vezes, de ataques mesmo de educadores que não concordavam com essa visão de negócio, dizendo, mas o capitalismo, educação é um direito de todos, não pode ser um negócio. Poxa, então a gente vai distribuir comida aqui também, porque um direito mais básico ainda é a alimentação. E você não vê, você paga pela comida, você paga pelo arroz, paga pelo feijão, né? Então, e a Anhanguera trouxe isso e enfrentou isso. O professor Carbonari é o nome, né, desse movimento. E começando a surgir os testes, né? O ENAD, na época, que mede ali a qualidade do aluno formado, e começamos a mostrar, olha aqui, ó, temos qualidade. Publicações em revistas, nossos professores na época da Anhanguera, eu não lembro agora o número de revistas, mas essas revistas eram feitas, cada área tinha uma revista específica. Começou a ter relevância essas revistas, começou a ganhar qualificação qualis, né, de revista científica. Ou seja, os indicadores de qualidade de uma instituição que focou sem vergonha no negócio, mas no negócio tem que ter qualidade para sobreviver, né? Eu acho que muita gente na época, e essa foi a visão, o segredo da visão, existia uma visão de perfil do egresso que era válida, que era assim, olha, eu vou formar o melhor.
Meu curso de administração vai formar o presidente das empresas. Então era uma visão extremamente elitizada. E quando você vê uma Anhanguera chegando, eu falo assim, não, eu quero transformar uma pessoa que era assistente administrativo em gerente. E se ele quiser sair de gerente para diretor depois, ele vai estudar mais. Vai fazer uma pós-graduação, vai continuar estudando, vai fazer um mestrado, vai estudar fora, mas eu preciso mudar a vida dele. E o gap, eu não tenho esse dado, mas eu gostaria muito de ter. Porque se você pega um aluno classe A, e quando ele entra na faculdade ele é classe A, e quando ele sai ele é classe A, qual foi o ganho social que essa instituição fez? Ela pegou um aluno A e devolveu um aluno A. Você pega um aluno D, Entrega B, B menos, C mais, é um impacto muito grande, absurdo. Mobilidade social. Isso né? em escala dentro de uma sociedade, num país com 200 milhões de pessoas, é algo incrível e algo que eu acho que não dá para mensurar. Então, houve esse movimento, teve muita resistência. Nós temos um herói nessa história, que foi o professor Carbonari. E aí começou a todo mundo perceber que Era inevitável, era esse inevitável, movimento. era real, tinha qualidade. Né? E as primeiras barreiras, acho que foi ele que quebrou. E depois muita gente seguiu o mesmo caminho. E é muito interessante, né? Porque acaba acontecendo bastante. Por mais que tenha muitas pessoas que ainda não tenham o ensino superior, buscar o ensino superior, mesmo de curta duração, e depois buscar uma especialização, uma pós, inclusive depois um mestrado, ajuda demais a correr atrás do tempo perdido, né? E é isso que você falou. Talvez lá no médio e longo prazo, acaba que essas coisas vão se chegando na ponta, vão se encontrar. O cara que está lá no tradicional, fazendo lá fiz lá 5 anos de faculdade e depois eu fiz minha pós, não sei o que. Não. Se esse cara quiser muito correr atrás, fazer o tecnólogo e fizer a pós e se especializar e de repente fizer um mestrado que seja profissional, esse cara vai chegar lá em cima, né? Mas quem que deu essa abertura para ele chegar lá? Eu acho que esse é o grande ponto. Quem que deu esse primeiro empurrão? Né? E eu vejo que é assim, né? Dentro dessa questão do EAD, eu sou fruto do EAD, né? Então, eu brinco, acho que já contei um pouquinho disso, fui mãe muito cedo, então eu tive que né, não parar ali o meu processo de desenvolvimento, enquanto eu tinha outras funções para desempenhar também, né? E o EAD, ele me possibilitou esse acesso. E eu vejo assim que o tanto de habilidade, de competências das nossas soft skills que a gente desenvolve, sendo fruto do EAD, né? Então, o aluno do EAD ele tem que ter muito mais disciplina, ele tem que ter muito mais força de vontade, ele tem que fazer uma melhor gestão do tempo, né? E o quanto que isso contribui para e acelera esse processo de desenvolvimento e de maturidade mesmo, né? E eu falo que é a capacidade de você resolver problema. Eu acho que é a coisa que você mais desenvolve quando você tem esse monte de coisa, né? Para equilibrar. E quando você olha hoje, os profissionais mais bem pagos, eles são bem pagos por quê? Pela capacidade de resolver problema. Então, quanto que isso também reverbera nesse sentido, né? Você falou uma coisa extremamente importante agora. O aluno do EAD, ele tem que as soft skills. Né? O que ele tem que ter acima dos outros? Né? Ou pelo menos, ele não pode... Se ele não tiver isso, ele não se forma, não tem jeito. Disciplina, resiliência, capacidade de resolver problemas, inteligência emocional. Ou seja, essas soft skills, se você pegar um relatório do Fórum Econômico Mundial, chama O Futuro do Emprego, de 2020, recente, o mais recente, você vê que Tá tudo lá. essas soft skills são as coisas mais importantes para qualquer tipo de profissional, de qualquer indústria, de qualquer área nos dias de hoje. Né? Realmente a gente vive uma sociedade em constante mudança, em constante desequilíbrio, em constante
altos e baixos e vem uma pandemia e muda tudo. Ou seja, como é que vive sem inteligência emocional hoje, por exemplo? Como é que vive sem resiliência? Não sobrevive, né? Não é à toa que a doença do século é a ansiedade, a depressão, né? E essas habilidades ajudam a gente a superar esses momentos, né? E psicologia tá bombando hoje. Tá bombando, tá bombando. É uma tendência, é uma tendência. A gente tem que, nesse mundo, a gente tem que aprender a se tornar mais forte, né? No bom sentido. E aí eu queria voltar naquele assunto lá. Vamos voltar pro negócio? Vamos. Bora falar de negócio. Vamos. O que você acha desse negócio, para onde está caminhando, né? Que lá atrás, se a gente fosse olhar, né, eu comentei há pouco, você vê alguns movimentos, né? Cogna com a Mackenzie se associando, né, de alguma forma para distribuir, fazendo negócio ali, né? E aí, até que ponto é concorrente, não é concorrente, né? A gente fala um pouco das competências, né? Deixa o cara fazer o que é bom, o outro, né? Você vê isso como uma tendência, assim, de algumas associações? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu vejo como uma tendência que as empresas cada vez mais... E agora não estou falando de novo só de educação, tá? Estou falando de uma visão geral de estratégia empresarial, tendência futura e tal. As empresas elas estão olhando cada vez mais e estudando a sua rede de negócios. Você imagina o que é uma rede de negócio da empresa? A empresa está aqui no meio, ela tem esse fornecedor, ela tem esse trabalhador, o fornecedor dela tem um fornecedor, que tem 2 fornecedores, que começa lá na matéria-prima. E você vai criando, por isso que é uma teia de negócio, uma rede, parece uma rede mesmo. Então, quando você olha a sua empresa e você desmonta ela na rede de negócio, você começa a entender a rede, aí é que vem essas sacadas de inovação, de aliança estratégica, de terceirização e associações, indústrias diferentes. Às vezes, falou, peraí, esse cara aqui está numa indústria completamente diferente da minha, eu vou me associar com ele porque ele tem essa competência. Então, se a gente olhar as redes de negócios, eu acho que é ali que vai surgir os próximos passos inovadores, não só na educação, como a gente viu esse exemplo, mas em outras indústrias também. A gente já está vendo, né? Isso Já já está acontecendo e trazendo resultados aí interessantes, né? Interessantes mesmo. Legal. E você contou um pouquinho dessa trajetória e a gente falando aqui, você comentou, né, que está num novo momento de mentor, né, de estratégias empresariais. Como que foi essa transição, assim, Marafon? Eu comecei a dar aula lá no ano 2000, né? Já sou professor universitário há 24 anos. E a área que eu mais gosto é a área de estratégia empresarial, que é a minha área de mestrado. Eu tive um orientador do meu mestrado, que é um gênio. Ele é um cara muito bom, era um velhinho já na época, infelizmente eu soube que ele já faleceu, mas chamava Sérgio Zaccarelli. Cara top da USP. E ele que me trouxe essa visão de rede de negócios, então é um tema que eu sempre gostei. Há 4 anos atrás eu comecei a dar aula no Grupo Ser, como professor de planejamento estratégico, e ali eu fui melhorando o meu material didático e eu comecei a chegar... Sabe quando você vai simplificando? E aí eu olhei o mundo, o mercado, enfim, e eu percebi o seguinte, existe uma crença média na população geral, inclusive empresários, de que estratégia é algo para as mentes brilhantes, que estratégia é algo para quem joga xadrez, estratégia é algo inalcançável, só aquele cara que nasceu em berço de ouro, ou então nasceu com uma inteligência acima da média. Então, quando fala em estratégia, a grande maioria das pessoas acha que aquilo é inalcançável. E eu desenvolvi, por causa dessa experiência que eu tenho de conteúdo e de aula, eu desenvolvi um método de democratizar a estratégia partindo de um conceito principal, que é o conceito de estratégia,
escrito por Michael Porter, que é um dos grandes estrategistas catedráticos de Harvard, famoso, escritor de vários livros, e ele definiu estratégia da seguinte forma: estratégia é a criação de uma posição singular e de valor que envolve um conjunto de atividades. Ponto. Então, levar isso... E eu tenho uma mentoria agora, que eu estou para lançar nos próximos dias, talvez, que eu desenvolvi um método de como criar uma posição singular. Criar é um exercício de criatividade. Então, tem que ter um conteúdo de criatividade. O que é uma posição singular? É diferenciação. Posição singular é diferencial. Ou seja, quem não é diferente é porque não tem estratégia. Ponto. E eu começo a levar isso agora em escala. A minha missão agora pessoal, além, obviamente, do envolvimento que eu tenho com a Must, com o Grupo Ser também como professor, é abrir essa frente de democratizar esses conceitos e criar um passo a passo para desenvolver estratégia dentro de qualquer negócio. Partindo desse conceito central, né? Estratégia é a criação de uma posição singular de valor que envolve um conjunto de atividades. Ou seja, como é que eu crio uma visão para uma empresa? Definição de visão e missão. Tem uma técnica para fazer isso, né? E se eu estou partindo de um conceito de estratégia, eu estou buscando uma definição de visão e de missão diferente. E essa diferença tem valor. E para eu conseguir executar tudo isso, eu preciso organizar um conjunto de atividades dentro da empresa. Então, eu estou pegando o conceito de estratégia do Michael Porter e ensinando cada passo para você realmente, de fato, criar e executar uma estratégia empresarial dentro da sua empresa. E vai sair isso aí online também? É online. Opa! 100% online. Só faltava agora falar, né, no finalzinho, falar, pô, só presencial. Agora é presencial. Só presencial. Só o que faltava. E aí, caminhando um pouquinho já para o final, né, do nosso papo, Marafon, assim, o que você diria tanto para as pessoas que estão assistindo a gente, que ainda não tomaram essa decisão de entrar, de dar o primeiro passo para uma graduação, né? E que às vezes tem um pouquinho de medo, porque às vezes está muito tempo fora, né, da escola, né? E tem aquela coisa, eu vou começar, tá tarde. O corre tá acelerado. Poxa, mas ao mesmo tempo eu preciso, porque eu, né, quero ganhar mais, eu quero ser promovido, eu quero, né, conquistar os meus objetivos. O que você diriam para essas pessoas? E também o que você diria para outra ponta, que são essas pessoas hoje que são, né, de negócios responsáveis por entregar tudo isso para essas outras pessoas que estão buscando? Quais são as mensagens que você deixa aí para essas pessoas? Vamos lá. Eu acho que na primeira, né, para as pessoas que estão buscando um futuro, buscando e fica nessa dúvida, vou, não vou. Eu diria o seguinte: você está enxergando uma posição ali na frente, você está buscando um futuro e você está enxergando alguma coisa ali. Você trilha um caminho para chegar ali. Qualquer outro pensamento que venha atrapalhar isso é distração e é algo que veio para te atrapalhar. Então, assim, não deixe isso acontecer, né? Se você tem uma visão, e a grande maioria das pessoas tem, eu acho que todo mundo tem, né? Eu quero ser tal. Pô, você enxerga onde eu quero chegar, agora enxerga um caminho para chegar lá e entra nesse caminho, sem olhar para trás, sem medo, né? Porque quando você dá o primeiro passo, antes de você dar o primeiro passo, você não sabe que é possível dar o segundo. Quando você dá o primeiro passo, você vê que o segundo é possível. Quando você dá o segundo, você enxerga que o terceiro passo é impossível. Mas se você não dá o primeiro, você acha que tudo é impossível, né? Então eu diria que, em termos gerais, né, generalizando aqui, enxerga um caminho onde você quer chegar, enxerga onde você quer chegar, trilha um caminho e vai, né? Todo o resto, comentários, pessoas que vão querer te tirar do caminho, isso acontece com todo mundo. Na minha história tem, na sua tem, na de todo mundo que está assistindo aqui também tem. Então eu diria esse como
como uma orientação geral. E aquela frase, né, que todo mundo fala, que parece clichê, acredite no seu sonho. Isso é real mesmo. Né? Se eu tenho um sonho, eu trilho um caminho e vai, acredita. Né? Dá o primeiro, vai dar o segundo passo. A hora que você vê, você já chegou. E já está com um sonho novo. Né? E vai renovando para se manter jovem. Há muito tempo, como eu sou. Jovem há décadas. A gente tem uma frase aqui que é: se eu quero... Tem o quê? Eu tenho o quê? É isso aí, é isso aí. Não adianta só querer, né? Não. Tem que buscar. Tem que buscar. Se eu quero, eu tenho o quê? Exato. Não dá para ficar parado num mundo em constante evolução. Não tem como. E para o outro lado, para os empresários, para as pessoas, eu gostaria de frisar a questão do conceito de estratégia mesmo. Eu acho que tem muita coisa igual. Tem muita empresa igual, oferecendo produto igual, com suporte igual, com serviço igual. E a gente quer coisa diferente. Nós, como consumidores, queremos coisas diferentes. Nós valorizamos coisas diferentes que tenham, obviamente, valor para nós. Então, para os empresários, eu diria, acordem para a diferenciação e não fiquem seguindo, imitando a concorrência. Né? Existe uma onda crescente aí que é chatíssima, que é o tal do benchmarking. Né? O benchmarking virou agora um negócio... Nossa, eu faço benchmarking, eu estou fazendo... Pô, benchmarking significa você olhar a prática de uma empresa e imitar. É um nome chique, bonito, que encontrar, eu vou copiar o concorrente. Então, existe em muitos mercados hoje uma dinâmica de o concorrente fez, eu tenho que fazer. Isso vai criando um efeito chamado convergência competitiva, onde existe um monte de empresa igual e nenhuma com uma diferenciação significativa que você valorize. Então, minha dica para o empresário é essa. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, de muitos anos atrás, que eu vi uma propaganda. Primeiro, você entra no supermercado hoje, quantas marcas de sabão em pó você vê para comprar? Tem, sei lá. Muitas Marcas. Muitas. E aí você está procurando diferenciação, né? Sim. Sempre. Aí você vai assim, vamos lá, esse aqui lava mais branco. Esse aqui lava mais cores. Esse aqui, teve uma que lançou algumas, faz bastante tempo isso, que era assim, sabão em pó brilhante. O único, diferente. Diferenciação. Falou que é o único, pronto. O único com azul polar brilhante. Nossa! Uau! O que isso significa? O que significa? O que? Um sabão em pó, mas ele é o único, hein? Que tem azul polar brilhante. O que isso tem a ver com lavar roupa? Né? Então eu gosto de cutucar e provocar os empresários nesse sentido. Criem diferenciações. Nós, consumidores, queremos coisas diferentes, mas que tenham valor, que façam sentido para nós. E eu acho que isso vai ser bom tanto para a empresa que fizer isso, quanto para a sociedade de uma forma em geral. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer aí, Marafon, por ter passado esse tempo com a gente, compartilhado né, a sua trajetória, a sua experiência, tudo que você tem de bagagem. Vamos nos encontrar em muitos próximos capítulos, né, das nossas histórias. Então, eu queria te agradecer, deixar um presentinho aqui para você levar para casa. Tomar um cafezinho. Cafezinho, tomo muito. Para lembrar aí da gente, né? Queria agradecer aí o Rafa também. Obrigado, Rafa. Valeu, Si. Obrigado, Marafon, aí pelo carinho de estar com a gente aqui, dividindo um pouco dessa sua vida incrível, né? Com essa galera que está escutando a gente. Legal. Eu que agradeço. Foi um prazer. E estou à disposição aí. Muito bom. Contem comigo sempre. Ótimo. Então, bora, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Valeu, tchau, galera. tchau. Um abraço.